Senhoras e senhores, familiares, amigos e convidados, bom dia. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, apresentamos as boas-vindas a todos que participam e compartilham este momento especial e significativo. Em respeito a esta solenidade, solicitamos a gentileza de não utilizarem dentro deste auditório apitos, buzinas, confetes, balões, faixas e similares, evitando assim possíveis constrangimentos. Agradecemos a presença dos gestores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professores, funcionários, alunos, familiares e amigos. Aproveitamos este momento também para agradecer o apoio de todos os setores desta universidade que tornaram possível a realização desse evento. Neste momento, senhoras e senhores, iniciamos a solenidade de colação de grau da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, recebendo em pé os membros da mesa diretiva e autoridades presentes. Senhoras e senhores, peço a especial gentileza de que ainda em pé possamos receber agora com muita honra eles que são a razão de estarmos reunidos aqui nesta manhã. Recebam com carinho os concluintes da Faculdade de Serviço Social. Componentes da mesa diretiva dos trabalhos, queridas formandas e demais convidados, podem se acomodar, por gentileza. Convidamos neste momento, senhoras e senhores, o padre José Arlindo Dinadai, da Pastoral Universitária, para a leitura da mensagem religiosa. Senhor professor Paulo Possebon, pró-reitor de graduação,
senhores e senhoras professores da mesa diretora, queridos pais, familiares, amigos das formandas e queridas formandas. Saúdo a todos religiosamente, com palavras da Sagrada Escritura. Para vós, graça e paz da parte de Deus, Abba, Pai, e de Jesus Cristo. Que a comunicação do Espírito Santo derrame sobre vós os dons da sabedoria, da ciência, do discernimento. Estamos reunidos nesta solene celebração para acompanhá-las, formandas, neste significativo rito de passagem. Passagem do período de estudos e da vida acadêmica para o exercício da vida profissional. Em vários âmbitos da sociedade que precisa e espera muito de vocês. Na Sagrada Escritura, nós encontramos um salmo que pode traduzir os sentimentos de louvor e gratidão que nos habitam. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando, ao levar a semente, ao regressar voltam cantando, trazendo seus feixes. Salmo 125. Imagino que este cântico também possa traduzir os sentimentos do coração de vocês, formandas, de seus pais, familiares, neste dia de louvor e de ação de graças. Apesar de sermos homens e mulheres do mundo urbano, esta imagem da semeadura e da colheita é como que um arquétipo universal antropológico que expressa o trabalho realizado durante o longo tempo de estudo, de formação, no qual também se deu o crescimento e amadurecimento pessoal de cada uma de vocês, de toda a turma, na convivência com as colegas, funcionários e professores. Inspirados nesta simbologia da semeadura, gostaria de ler uma passagem do Evangelho de São Lucas, que diz assim: Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até Jesus, ele falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, em terra boa, germinou e deu fruto ao cêntuplo. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com coração sincero e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Esse texto do Evangelho compara o reino de Deus. Reino de Deus significa a sua presença, a sua ação no mundo, em nossa própria vida, com a semente plantada na terra boa. Ela desabrocha, cresce por si mesma, lançando raízes na terra,
enquanto vão aparecendo lentamente os ramos, as flores e depois as espigas e os frutos. Assim também a presença de Deus e sua ação acontece silenciosa e vigorosamente em nossa vida, mas de forma misteriosa. Supõe, porém, uma terra boa ou fértil é cada um de nós. A semente pode ser miúda, como o grãozinho de mostarda, mas contém em si mesma vigor, vitalidade, e pode tornar-se árvore frondosa, onde os passarinhos caprichosamente farão seus ninhos, porão seus ovos, e novas vidas surgirão. O que a nossa sociedade, espera de vocês, profissionais do serviço social? Primeiro, assistentes sociais atentas à defesa dos direitos de todos os usuários dos serviços públicos ou privados, mas em especial dos cidadãs oriundos de grupos sociais mais vulneráveis e ameaçados. Apoiar esses grupos na conquista e garantia de seus direitos, colaborando para que eles próprios sejam os protagonistas das ações. Segundo, assistentes sociais que tenham sensibilidade de olhar o outro, respeitando as diferenças, as diversidades dos seres humanos, dos grupos e comunidades. A generosidade de pensar, do agir e do contribuir deve estar sempre presente na trajetória da vida profissional de cada uma de vocês. Terceiro, assistentes sociais que no fazer cotidiano, no seio das instituições, tenham a perspectiva da inclusão, de estratégias de legitimação de direitos, de socialização da informação, da atenção competente e humanizada, contribuindo efetivamente com as pessoas e equipes com as quais trabalham. Quarto, assistentes sociais abertas à perspectiva política, inseridas no processo de construção de uma sociedade justa e solidária. Não deixar cair nunca a utopia. Outro mundo é possível, necessário, urgente. Caso entre vocês algumas sejam da profissão cristã, de qualquer igreja cristã, diante das dificuldades e resistências inevitáveis, mantenham sempre a esperança. Como lemos também na Bíblia Sagrada, nossos antepassados na fé obtiveram a graça de esperar contra toda esperança. Nós, cristãos e cristãs, somos herdeiros desta fé e temos a missão de refletir a luz do Cristo, à nossa maneira, em todas as situações em que vive e sofre o nosso povo, animando-o na luta, apoiando os mais fracos, consolando os tristes, confiando em Deus presente em cada pessoa humana, imagem e semelhança. Jesus diz dos seus discípulos, portanto de vocês, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Enfim, a data de hoje, esta solene celebração de formatura, além de um rito de passagem, cuidadosamente organizado, é um tempo que lhes é dado para o reconhecimento de todos quantos colaboraram e participaram na formação de vocês, nas várias dimensões, intelectual, humana, afetiva, espiritual e, sobretudo, na competência profissional. Enfim, colaboraram com vocês na sabedoria do bem viver e do conviver.
Entre tantos, certamente destacam-se a família de vocês, os professores, funcionários, colegas, amigos, os livros e demais instrumentos de estudo, pesquisa e conhecimento. Finalizando, eu pediria aos pais, mães, avós que aí estiverem, ficassem de pé para uma oração de bênção. Que vocês estendam as mãos, pediria que vocês, formandas, ficassem também de pé, né? Para acolher esta bênção. Imagino que os pais, os avós, mais do que ninguém, são os primeiros a pedir a bênção de Deus sobre vocês. Que o caminho seja suave a seus pés, que o sol brilhe cálido em suas faces, que o vento sopre leve em seus ombros, que as chuvas caiam serenas em seus telhados e campos, que o pão seja abundante em suas mesas e sempre compartilhado com o outro, que vocês tenham como companheiras de viagem a sabedoria, a coragem, a compaixão, o discernimento, que a justiça e a paz se abracem e floresçam em suas vidas. Deus, Pai, os guarde hoje e sempre na palma de sua mão. Amém. Muito obrigado. Cumprimentamos e agradecemos a presença dos membros que compõem a mesa de honra desta sessão solene de outorga de grau. O pró-reitor de graduação, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, representando o magnífico reitor, o professor Dr. Germano Rigassi Júnior, o diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o professor Dr. Luiz Arlindo Feriani Filho, a diretora da Faculdade de Serviço Social e professora homenageada desta turma, a professora doutora Maria Virgínia Righetti Fernandes Camilo, a paraninfa do curso de Serviço Social, professora mestre Carla da Silva, as professoras homenageadas que nos prestigiam dos lugares reservados da plateia, a extensão de honra desta mesa diretiva, a professora doutora Fabiana Aparecida de Carvalho e a professora doutora Jeanette Liachi Martins de Sá, o nosso muito obrigado. Passamos então a palavra ao pró-reitor de graduação, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, para a abertura oficial da sessão solene de outorga de grau. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convido a todos os presentes, em posição de respeito, a cantarem o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da PUC Campinas.
Sejam à vontade. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene de colação de grau do curso de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Inicio cumprimentando os membros da mesa, professor Dr. Luiz Arlindo Feriani Filho, digníssimo diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Professora doutora Maria Virgínia Righetti Fernandes Camilo, diretora da Faculdade de Serviço Social. Professora mestra Carla da Silva, paraninfa do curso de Serviço Social. Também professora doutora Fabiana Aparecida de Carvalho, docente homenageada, professora doutora Janete Liache Martins de Sá, homenageada desta turma. Cumprimento com alegria os nossos formandos, as nossas formandas, que hoje obtêm o grau de bacharéis, conquista pela qual trabalharam muito nos últimos anos. Cumprimento e saúdo os senhores pais e familiares dos formandos, que nos honraram com sua confiança ao longo da formação de seus filhos e hoje muito nos alegram com a sua presença. O apoio dos pais, cônjuges, familiares é fundamental para o avanço da vida de estudos. Por isso, a conquista desses formandos é também sua conquista. Trago também a saudação e o abraço fraterno do nosso reitor, professor doutor Germano Rigatti Júnior, a quem represento nesta ocasião. Foi dito aqui que este é um ato
um rito de passagem, sem dúvida. Mas esse rito não é mero rito. A cerimônia de hoje é ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando, diante de resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento do exercício ético e legal da profissão. O diploma que oportunamente os nossos formandas receberão é o documento de reconhecimento legal e público que certifica que a graduada concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente a sua profissão. Considerando a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer simplificadamente que a formação universitária possui 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica é muito mais que a aquisição das informações próprias de cada área, pois essas se desatualizam logo. Formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, a vontade e a capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano, a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas aplicá-los. A formação profissional, por sua vez, dá ao estudante muito mais que um ganha-pão. Proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender a necessidades específicas da sociedade e assim melhorar a vida da comunidade e a vida dos indivíduos. A formação humana, ofertada a partir dos valores ético-cristãos, é dever irrenunciável desta universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o sentido acadêmico desta cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista alcançada e da esperança de um futuro brilhante e feliz. Por isso é com grande alegria e satisfação que iniciamos os trabalhos desta manhã. Muito obrigado. Convidamos a graduanda Joyce Cristina Aguiar Firmo para a leitura do juramento, que os formandos acompanham em pé, com o braço direito erguido à frente. Juro, no exercício da minha profissão, cumprir fielmente os deveres da honra, da justiça e da ciência. Juro procurar a realização pessoal daqueles que em mim depositaram sua confiança. Tudo fazendo, quando permitam minhas forças, pela formação e promoção das pessoas, pelo bom nome desta universidade e pela grandeza e prosperidade do Brasil. Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, as ajude a exercer sua profissão conforme o seu juramento. Eu peço a todos que saúdem essas formandas com uma salva de palmas.
Passemos agora à outorga de grau, que as concluintes continuam acompanhando em pé. Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e aos formandos desse curso aqui presentes o grau de bacharéis em serviço social para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Neste momento, temos a honra de dar início à entrega de documentos aos formandos do dia, que recebem simbolicamente o diploma e, no canudo, o histórico escolar e a certidão de conclusão de curso. Para isso, convidamos à frente da mesa a diretora da Faculdade de Serviço Social, a professora doutora Maria Virgínia Righetti Fernandes Camilo. Assim, iniciamos a chamada dos formandos do curso de Serviço Social. A começar por ela, Amanda Carati Devitti. Andressa Andriele Toledo. Angélica Assunção Ferreira Torneiro. Clara Noronha de Oliveira Queiroz. Daiane Gregório Viana. Joyce Cristina Aguiar Firmo. Júlia Mulatinho Rocha.
Lara Maria Mariano Custódio dos Santos. Lívia Granja Carrucha. Mariana Costa Contato. Patrícia Redra de Oliveira Costa. Agradecemos à diretora da Faculdade de Serviço Social, professora doutora Maria Virgínia Riguete Fernandes Camilo. Senhoras e senhores, com muitas palmas, saudamos as mais novas formadas pela PUC Campinas. Convidamos agora a oradora Daiane Gregório Viana para homenagem aos pais, familiares e amigos e a oradora Patrícia Redra de Oliveira Costa para homenagem aos mestres, funcionários e colegas em nome da turma. Tá bom. Uau! Bom, 4 anos se passaram desde o dia em que ingressamos na faculdade. Foram 4 longos e intensos anos. Nesse tempo, muitas de nós passamos por processos dolorosos, onde pensamos que não conseguiríamos chegar até aqui. Mas também tivemos grandes e pequenas vitórias, sejam pelas boas notas ou trabalhos apresentados com sucesso, por bons estágios ou pelas nossas conquistas pessoais. Mas a verdade é que se nós chegamos até aqui, nós não chegamos sozinhos. A começar pelo início de tudo. Quantas de nós só chegamos até aqui porque tivemos pais e familiares puxando no nosso pé e nos incentivando a estudar? Quantas de nós só prestamos o vestibular porque tivemos um amigo que nos incentivou e até pode ser que tenha pagado a inscrição da prova? Quantas, quando foram aprovadas, vibraram de alegria e compartilharam desse momento tão especial com amigos, familiares, pessoas queridas que vibraram com a gente e fizeram desse momento especial para nós, também especial para cada um de vocês? Se as dificuldades não tiveram o poder de nos parar durante toda a graduação, é porque tivemos ao nosso lado pessoas que nos acolheram e nos incentivaram a não desistir. E é por essa razão que eu estou aqui, em nome de todas as graduandas, para agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa história. Pais,
avós, companheiros, familiares, muito obrigada por todo apoio e encorajamento. Vocês foram peças fundamentais nessa jornada. Vocês acreditaram em nós e fizeram o possível e o impossível para que nós pudéssemos chegar até aqui. Por isso, sintam-se abraçados e homenageados nesse momento. Somos gratas de todo o nosso coração. E o que eu posso falar dos nossos amigos? Que para muitas de nós pode ser que tenha sido uma verdadeira família. Vocês também fazem parte dessa história, queridos amigos. Nós os agradecemos por toda a paciência que tiveram quando nós nos recusávamos a sair porque estávamos fazendo os trabalhos da faculdade. Os agradecemos por todo o ombro cedido, por todas as orações e por toda a torcida. Muito obrigada a todos vocês que permaneceram ao nosso lado ao longo desses anos. A partir de hoje, seremos assistentes sociais formadas. Essa etapa tão importante em nossas vidas está se encerrando e estamos frente a um futuro desconhecido. Cada uma de nós trilhará o seu caminho e continuará escrevendo a sua história. Umas seguirão brilhantemente na profissão. Outras abraçarão novos desafios que aquecerão seus corações. Mas independente dos rumos em que nós iremos seguir, que possamos nunca nos esquecer das pessoas que celebram as nossas vitórias e choram as nossas derrotas. Que o nosso olhar sensível ao outro nunca se perca na correria do dia a dia. E que além de chegarmos aos lugares altos, que possamos chegar nesses lugares de mão dadas ao outro. Porque no fim das contas, as coisas mais importantes dessa vida não estão nos bens materiais ou nos diplomas que nós conquistamos, mas nos relacionamentos que nós cuidamos. Então, nós agradecemos de todo o coração. Dai, você falou muito rápido, amiga. Desculpa, gente. Vai demorar um pouquinho. Bom dia a todas e todos os presentes. Nesse momento de grande emoção, felicidade, alegria e um tanto de alívio, gostaria que, por alguns segundos, vocês deixassem de ter a atenção em nós, formandas e formando do bacharelado em serviço social, e desse essa atenção às docentes e os docentes que estiveram conosco nessa caminhada rumo à conclusão da graduação. Vemos diariamente a desvalorização dessa profissão, que já sofreu e ainda sofre com pensamentos retrógrados, de quem não vê a verdadeira concepção e o sentido de ser professor. O educador Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, nos diz que a ação docente é a base de uma formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade pensante. E vejo que ser professor é a profissão mais importante para o momento histórico em que vivemos. E eu fiquei pensando sobre essa ação e o papel que os professores têm em nossas vidas. E me questiono sobre os motivos de governos e pessoas atacarem tanto essa profissão. Então, foi preciso ler um pouco mais sobre o que o educador Paulo Freire diz. E encontrei nessa mesma obra o que seria a ação ensinar. O autor entende que ensinar não é transferência de conhecimento, mas uma forma de criar as possibilidades de se produzir e construir conhecimento. E é dentro dessa perspectiva do coletivo, de troca de saberes e de autonomia, que eu gostaria de homenagear os professores e professoras da Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas. É necessário dizer que o corpo docente da Faculdade de Serviço Social é majoritariamente feminino, então colocarei meu discurso no gênero feminino,
tendo em vista que é sempre necessário reafirmar a importância da mulher em todos os espaços. Nossas professoras, e aqui com um pouco de sentimento de pertencimento, tiveram a grande missão de deixarem de serem meras transmissoras de conhecimento para serem figuras que orientam e estimulam na construção de conceitos, valores, atitudes e habilidades que nos permitiram crescer como pessoas, como cidadãs e futuras trabalhadoras. E tenho para mim que isso foi desempenhado de uma forma verdadeiramente construtiva e nos influenciou em muitos aspectos. Entendo que, mesmo nas questões que tenham sido de alguma forma contraditórias ao que nós, alunas, entendíamos, foi possível realizar problematizações, discussões, debates e críticas. Nessa sociedade em que a formação superior tem sido entendida como exigência do mercado de trabalho para muitas áreas, nossa formação não se baseou apenas nas exigências que são impostas à nossa profissão. As professoras da Faculdade de Serviço Social foram capazes de nos mostrar a importância da criticidade e da compreensão racional do mundo que nos cerca, nos levando de encontro ao posicionamento ético-político da profissão. Mas é importante ainda expressar aqui que tivemos professoras que foram parte essencial no nosso dia a dia, mesmo as que estiveram mais centradas em passar o conteúdo. Porém, tivemos também as professoras que foram além dos muros que lhe impuseram. Acho que posso dizer que boa parte dessas professoras, mestras e doutoras, transcenderam a arte de ensinar e se tornaram confidentes, amigas, parceiras, companheiras. E em outras tantas vezes tiveram que ser um pouquinho de psicólogas, principalmente depois do sexto período. E que sexto período, né, Carla? Outras vezes foram cuidadoras, que nos acolheram nas nossas dificuldades, ansiedades, e nos ajudaram a ver nossos problemas de diferentes formas e ângulos, nos fazendo entender que o desistir não era uma opção, pois cursar um ensino superior, seja nas áreas de humanas, exatas ou biológicas, é muito mais do que vir para uma aula, ver um conteúdo e ir para casa. Portanto, só tenho a dizer no momento, gratidão, é o que temos. Em primeiro lugar, quero agradecer a nossa professora e paraninfa Carla. Obrigada por ser você mesma, pelos discursos motivadores quando foi preciso, acolhedora em muitos momentos e companheira nas dificuldades. Você tem toda a capacidade e requisitos para ser a nossa paraninfa no dia de hoje, e espero que em muitos outros. Obrigada, professora Fabiana, ou melhor, Bia. Só de pensar que não haveremos com tanta frequência, dói um pouco meu coração, porque você transmite luz, paz, carinho, afeto e tantos outros sentimentos bons. Obrigada por nos mostrar que a profissão é muito mais do que ser. Ela é sentir, é ouvir, é entender, é construir coletivamente. Obrigada, professora Marta, por ser tão compreensiva e saber lidar com as nossas crises, que não foram poucas. Sei que fizemos você mudar a data das provas milhões de vezes, mas era preciso. Professora Janete e Virgínia, vocês representam a possibilidade de uma trajetória na profissão que precisa ser entendida como ampliação das possibilidades de concepção do fazer profissional. E nos fizeram refletir sobre quão importante é o exercício da docência e entendê-lo como ampliação da prática profissional. Muito obrigada. Obrigada, professora Silvana. Aqui, um tanto de sentimento pessoal, pois você me faz entender que os espaços que eu ocupo precisam e devem ser espaços democráticos,
que possam expressar as vontades dos indivíduos e que há a necessidade de se organizar nas buscas por direito. Obrigada, professora Heloísa. Foi apenas um semestre com você, mas que nos trouxe outra forma de ver o mundo e os indivíduos que nele habitam. Suas aulas nos levaram a entender as muitas metamorfoses que a vida pode nos proporcionar. Não posso deixar de agradecer os professores que também fizeram parte dessa trajetória. Obrigada, professor Duarcides, por nos fazer evoluir na leitura da realidade da sociedade. Suas aulas nos mostraram coisas que deveriam ser vistas durante todo o período do ensino regular. Obrigada, professor Arnaldo. Sua história de vida é uma inspiração para que continuemos lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigada, professor Alindo, pelas aulas de psicologia geral. Você fez muita gente duvidar se continuaria cursando a Faculdade de Serviço Social. Quero agradecer com muito carinho os professores Paulo, de Direito e Legislação, e o professor Ednilson, de Economia Política. E com grande admiração, quero agradecer ao professor Tiago, de Filosofia, que nos mostrou a importância de sair da caverna que nos é imposta, pela estrutura e conjuntura da sociedade, e ir de encontro a uma nova realidade. Os professores deixam suas marcas em nossa formação, e é preciso reconhecer o quanto isso significa para o nosso legado. E saibam, professores, sua luta é nossa luta, e o saber acadêmico está para além de ser balbúrdia. Para finalizar, gostaria de agradecer às minhas colegas, amigas e companheiras de luta, que estiveram comigo durante esses 4 anos. Quando as pessoas me perguntavam como era a minha sala, porque a gente sabe o que um trabalho em grupo provoca na vida das pessoas, né, turma? Eu ficava tentando buscar palavras para descrever a sala da turma de 2016 da Faculdade de Serviço Social. E pensando, por algum tempo, acho que a expressão que melhor diz sobre a gente é que somos de boas. Conseguimos construir relações de afeto, relações mais íntimas, relações de amizade e apoio, dentro de sala e fora dela. Nós superamos grandes obstáculos individuais para estarmos aqui, e não podemos esquecer das que não estão conosco. Sabemos o quanto é complexo se manter em uma universidade, principalmente em uma universidade particular. Pude estar ao lado de pessoas que jamais vou esquecer e com as quais passei inúmeros momentos especiais. A celebração dessa formatura seria incompleta se eu não agradecesse a vocês, pessoal. Agradeço do fundo do meu coração por todas as coisas que me proporcionaram. Nem sempre foi fácil enfrentar os desafios, mas vocês, de diferentes formas, são fonte de incentivo para continuar lutando e não pensar em desistir. Lembre-se sempre que serviço social se faz na luta e que essa luta é todo dia. Portanto, transponham os espaços, sejam intransigentes, busquem incansavelmente a justiça social, a igualdade e defendam os direitos. Deixaremos de ser colegas de sala para nos tornarmos integrantes da categoria profissional, inserida na divisão social e técnica do trabalho, participante do processo de produção e reprodução das relações sociais. Portanto, que a venda da força do nosso trabalho tenha direção social estabelecida pelo nosso projeto ético-político. Como diz uma das mais importantes autoras para o serviço social, Marido Yamamoto, o momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperança para enfrentar o presente, é preciso resistir e sonhar. Obrigada. A partir deste momento, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas homenageia por meio do vídeo as professoras escolhidas carinhosamente pelos formandos desta turma.
Convidamos agora a formada Lara Maria Mariano Custódio dos Santos para a homenagem à paraninfa professora mestre Carla da Silva, que em seguida fará uso da palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, os membros da mesa. Quero cumprimentar os pais, os avós, os companheiros, os amigos, as pessoas convidadas. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, formandas. Hoje é de manhã, né? Como a Patrícia disse, tem que ser eu. Bom, e para ser a pessoa, eu entreguei para vocês uma folha em branco, não entreguei? Bom, é a última atividade, então não reclama, não. Vou pedir para vocês levantarem. Vocês, pais, as pessoas que estão na plateia, prestem atenção. Chacoalhem o máximo que vocês podem, balancem essas folhas e façam muito barulho que vocês puderem. Força! Vocês não tomaram café, não? Agora tá bom. Agora vocês vão amassar essa folha. Tenta desamassar. Desamassaram? Chacoalha de novo, balança de novo. É um outro barulho, não é? Bom. Pode sentar. Vou fazer vocês ficar de pé? No salto ainda? Bom. Vocês receberam essa folha em branco. Vocês amassaram. E ela produziu um outro som. Ela se modificou, mas ela não perdeu ainda a função de ser um papel, uma folha. No início da graduação, há 4 anos, vocês eram uma folha de papel nova, barulhenta. Elas ainda estavam se conhecendo, então imagina os conflitos, né? Como uma folha faz um barulho de chuva, eram umas tempestades que aconteciam, né, em sala de aula. Mas conforme o tempo foi passando, vocês foram se transformando. Nós, professores, supervisores de campo, pais, amigos, companheiros, amassamos e esprememos as nossas formandas, como uma folha. O resultado desses anos de sofrência é esse papel amassado que hoje está em vossas mãos. Sabe, o papel não se rasgou, ele continua com a mesma função, ser uma folha, da qual podemos escrever poesias, cartas, discursos, fazer desenhos e novas histórias. Ao longo desses 4 anos, vocês dividiram alegrias, conquistas, lágrimas, e foram muitas. Marmita. Vocês não têm noção. E muitas outras coisas. Ficaria até amanhã dizendo quanto que vocês partilharam. Bom,
Essas partilhas causaram muitas marcas, algumas boas, outras não tão boas. Mas, acima de tudo, provocou, como eu já disse, uma transformação. A folha amassada são vocês hoje, que estão marcadas pelos amigos, os colegas de faculdade e também por nós, professores. Sim, nosso papel, quanto professores, é pegar uma folha e amassar com toda a força para formar muitas marcas que irão levar vocês até o fim de uma etapa e o início da outra. Hoje, nós, professores, devolvemos a folha para vocês, bem amassada, cheia de marcas para vocês escreverem a sua história e fazer suas próprias marcas, agora como assistente social. Hoje, saímos do lugar de professores e ocupamos o lugar de colega de profissão. Que orgulho ver vocês amassadas e cheias de marcas, porque isso irá ensinar vocês a caminhar, ou melhor, mostrar o caminho a ser trilhado agora com vocês. Espero que eu tenha deixado muitas marcas em vocês, marcas que irão mostrar as possibilidades de caminhos e guiá-las pela estrada. Agradeço imensamente vocês pelo convite de ser paraninfa. Sinto-me honrada de compartilhar nossos momentos bons e ruins ao longo desses anos, mas agradeço mais por vocês permitir que eu amassasse vocês. E sabe, vocês também me amassaram muito, muito. Hoje, porque hoje faço escolhas baseadas no que vocês estão deixando como marca em mim. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pelo respeito e pelas marcas deixadas em mim. Em mim, e falo também em nome das outras professoras. A palavra, como bem disse a Patrícia, é gratidão por compartilhar a vida de vocês conosco e nos permitir compartilhar a nossa com vocês. Hoje, amassadas, vamos à luta, porque agora somos assistentes sociais. Sejam bem-vindas. Convidamos agora a diretora da Faculdade de Serviço Social, a professora doutora Maria Virgínia Righetti Fernandes Camilo, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos presentes, queridas colegas de profissão. Cumprimentamos a mesa diretora. E não serei longa, porque não tenho mais quase a acrescentar. Acho que desde o princípio dessa cerimônia, vocês já foram relembrando o que é o assistente social. Desde o padre Nadai, que fez uma breve e sintética revisão do que é ser um assistente social, o professor Possebon, o que é ser um profissional com nível universitário, a importância que tem o conhecimento para mudar a sociedade. Professora Carla, brilhantemente, e no discurso dos alunos, né? Então, eu teria que só relembrá-los que nós estamos agora, vocês enfrentarão o mercado de trabalho e já estão enfrentando. Parte de alunos que não estão aqui já estão trabalhando. Não é a maioria, como nós gostaríamos, mas estão a caminho.
E diante de tantos desafios que temos hoje, do ponto de vista social, que vocês tenham muita garra, força, sabedoria e respeito pelo ser humano, defendendo a justiça, se contrapondo a toda forma de discriminação e opressão e lutando por uma sociedade mais justa e solidária. E encerro com as palavras de um grande poeta, Guimarães Rosa, que a vida é assim, ela esquenta, esfria, e assim foi na formação e é na nossa vida. Ela enrola, desenrola, mas o que a vida quer da gente é coragem. Obrigada a todos e sejam felizes. Solicitamos ao professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, a gentileza de encerrar oficialmente esta cerimônia, preparando para o momento mais alegre do dia, a contagem regressiva. Aguardem, portanto, em seus lugares. Antes de encerrarmos, queria pedir às formandas que se levantassem. Nesse momento tão rico, cabe uma última homenagem, e eu peço que vocês saúdem com uma calorosa salva de palmas os seus pais. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, declaro encerrada a cerimônia de colação de grau institucional dos alunos da Faculdade de Serviço Social. Agradeço a presença de todos, os desejos sucesso às novas profissionais. Parabéns e excelente dia a todos. Muito obrigado. A mesa diretiva pode se desfazer. Agradecemos aos membros com uma salva de palmas. Quero aproveitar o ensejo das formadas já em pé e pedir a gentileza que permaneçam assim. Senhoras e senhores, familiares, amigos e convidados, especialmente formadas, reiteramos que nos canudos constam todas as documentações de vocês agora para os devidos encaminhamentos. Comunicamos também que aos senhores convidados e demais formandos ficam à disposição dos senhores para fazer os registros fotográficos aqui no ambiente interno do auditório e também no ambiente externo dos aparelhos telefônicos dos senhores e também da equipe contratada pela PUC Campinas para fazer o registro agora enquanto assistentes sociais. Assistentes sociais, por gentileza, tomem em sua mão direita o capelo. Senhoras e senhores, não mais alunas, e sim formadas pela PUC Campinas, acompanhados de todos nós, fazem a contagem regressiva em 5,